Olá, eu sou a Raquel Bachega, gerente executiva de auditoria de segunda parte aqui do Bureau Veritas, e eu estou muito feliz em conversar com o nosso convidado, Jean Paul Maron, que é cofundador do Grupo Etopia, que iniciou no mercado de food service em 2019 e hoje tem aproximadamente 200 mil pedidos mensais. Seja bem-vindo, Jean Paul. Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui nessa conversa com o BV, você, uma empresa que eu admiro tanto, um grande parceiro nosso, que nos ajudou a construir aqui a história da empresa, que fez a gente chegar até aqui. Então vai ser bem legal, estou super animado de estar aqui. Legal, para mim também é uma satisfação enorme, né? Fazer parte da parceria do BV com a Etopia. A gente está junto desde 2020 e hoje o nosso bate-papo ele vai girar em torno do cenário atual do delivery, da segurança dos alimentos como um diferencial competitivo, dos desafios na gestão de múltiplas marcas e perspectivas futuras aí para o setor. Vamos lá? Vamos? É, Para começar, Jean Paul, vamos falar sobre um pouco o contexto do cenário atual do delivery e da alimentação fora do lar. Uhum. A Etop, ela nasceu da fusão entre a Mimic e a Garden Brands. Conta pra gente como foi essa união e o que ela mostra sobre o movimento do mercado de delivery atualmente. Legal. Bem, as duas empresas, a Mimic e a Garden Brands, elas nasceram antes da pandemia, né? Imaginando, entendendo que delivery iria ganhar uma representatividade dentro da vida e dos hábitos dos consumidores. A Garden Brands começou como uma empresa que criava a marca própria, criou Poke Garden, o Sushi Garden One, e a Mimic começou com um modelo um pouco diferente, né? Quando eu construí a Mimic, que era um modelo de negócio de licenciar marcas. Então a gente encontrava marcas que tinham um restaurante, putz, um restaurante super legal, badalado, com futuro pela frente maravilhoso. E aí a gente assinava um contrato basicamente de licenciamento, que a gente chamava, e a gente assumia toda a operação de delivery dessas marcas, tá? Então foi um modelo de negócio voltado para licenciamento de marcas. E a primeira marca que a gente assinou naquela época foi o Pérez, né? E a gente teve muita sorte, porque com certeza é uma das marcas mais amadas, conhecidas, adoradas do Brasil. E foi uma das grandes sortes aí que a gente teve. E aí acho que a grande sorte que ambas a Mimic e a Garden Brands tiveram foi a pandemia, né, que mudou completamente os hábitos dos consumidores. E como a nossa tese, desde o primeiro momento, era de fato focar em melhorar a experiência do cliente, a gente nasceu como uma empresa muito avançada em relação à gestão da experiência do cliente de delivery, né? Então, como a gente nasceu muito avançado, quando a pandemia começou, a gente estava um pouco à frente da curva da grande maioria das empresas, porque a gente já estava operando aquilo há alguns meses, né? Não estou falando de muito tempo, mas há alguns meses. E essa vantagem que a gente teve permitiu que a gente estivesse muito bem posicionado para entregar uma experiência melhor quando a pandemia começou, porque era o nosso foco. Ambas as empresas, antes de se juntarem, já tinham esse foco, né? Então, ambas, a Mimic e a Garden Brands, no período que a pandemia começou, se beneficiaram muito dessa nova realidade, porque a gente já operava muito bem, né? Já operava muito bem esse canal. E aí, depois da pandemia, as empresas continuaram se fortalecendo, né? Porque delivery de fato virou um hábito novo na rotina do consumidor, ganhou representatividade, né? A gente está falando de algo que representava 5% do faturamento de uma rede que fazia delivery e hoje representa 30% do faturamento do setor. Então mudou drasticamente, né? E aí, como isso mudou, a gente decidiu lá em 2021, mais ou menos 2022, as empresas se juntaram, né? E a gente criou a Etopia, que hoje, com certeza, é uma das maiores operadoras de marca de restaurante e delivery do Brasil, né? E acho que com muito orgulho, acho que uma das melhores também. Não estou falando porque acho que, né, construir isso, mas de fato é porque a gente realmente foca muito na experiência. Eu acho que a gente está numa posição bem, bem boa em relação à experiência de cliente, cultura, enfim. Com certeza vocês estão muito bem posicionados. E uma curiosidade, hoje, as empresas buscam vocês? Hoje você tem essa demanda vindo de fora de outros players, outras marcas, para você fazer essa operação para eles? A gente tem, não é uma decisão fácil a gente talvez assumir uma marca nova ou colocar ela dentro do nosso portfólio, porque na grande maioria dos casos, né, os empreendedores que procuram a gente estão com alguma dificuldade e não sabem muito bem como sair da situação que eles estão, né? E aí enxergam a oportunidade do delivery como
um ganho Uma solução para uma eles. solução, Solução para o enfim, negócio, né? ou a gente ser meio que quase que um prestador de uma solução para a marca. O que funciona, na verdade, é quando você tem uma grande marca com grande potencial pela frente e aí você junta forças. Então, acho que esse é o modelo que a gente está procurando. Tanto é que hoje a gente tem somente uma marca licenciada dentro do nosso guarda-chuva, né? Todas as outras marcas que a gente é sócio ou é dono 100% da marca. Então a gente realmente foca da gente alinhar esses interesses. Mas não é tão simples assim achar essa marca com esse potencial e que se a gente se juntar vai ser um negócio muito forte para o futuro. Então a gente é bem seletivo nesse sentido. Tá certo. Então, pegando o gancho aí, quando a gente olha, né, para alimentação fora do lar, o que que você enxerga como os principais desafios e também aí como boas oportunidades nesse momento? Eu acho assim, 10 anos atrás, 20 anos atrás, né, as maiores marcas do Brasil eram as marcas que, tinham conseguido passar uma barreira de expansão que permitisse que eles pudessem criar uma estrutura para gerir essa expansão. E, normalmente, redes de restaurante chegam num momento que, para fazer uma expansão mais agressiva, eles precisam de um dinheiro. Porque a estrutura que você precisa para poder cuidar, eu moro em São Paulo, para eu cuidar de uma loja em Recife, ela custa caro, né? E normalmente as vendas por loja no Brasil, tirando alguns outliers muito grandes que faturam muito no Brasil, elas são mais normais, elas não são grandes faturamentos por causa da forma como o Brasil é socioeconomicamente. Então, a grande maioria das redes opta por construir um caminho de franquia, né? Então, o desafio para você ter uma grande rede no Brasil, ele é grande mesmo. Ser grande, né? Ele é grande, porque para você gerir multimarca, para você gerir uma expansão muito grande, é difícil. E o que o delivery trouxe? O delivery trouxe uma nova relação do cliente com a marca. Então, 20 anos atrás, para eu, sei lá, comer a marca que eu gosto, eu tenho que ir até a loja. E para eu poder ir até a loja, eu tenho que ir numa loja que me dá uma experiência boa, seja de padrão de produto ou de atendimento. Com o delivery, você tira um fator importante da equação, que é o tema do atendimento, né? E você pode focar mais na questão da excelência operacional, de você entregar uma comida rápida e bem, e a parte de hospitalidade ou interação com a marca pode ser feito online, na internet. Então, de uma certa maneira, tem um fator complicador que você tira da mesa, que é aquela questão da experiência do atendimento na loja. Muda o foco, né? A Muda, jornada do cliente é outra. muda. Então, o delivery, para mim, pode, de uma certa maneira, trazer uma facilidade de um lado, que talvez seja na questão operacional. Eu não estou falando que é fácil operar o delivery, porque é bem complexo, né? Acho que a gente vai entrar nisso depois. Mas o ponto de, o meu atendimento não necessariamente precisa ser o que atrai o cliente para aquela minha loja. E eu posso começar a criar uma relação diferente via delivery com o meu cliente. Agora, qual que é a complicação que isso gera? Preciso criar uma marca forte na internet, nessa relação com o cliente e no delivery dar um nível de atendimento espetacular para aquela pessoa poder querer voltar. Então você cria outros fatores complicadores. Então a relação muda e são novos desafios. Mas talvez você tire um negócio de equação da mesa que é, eu não preciso abrir 1000 lojas para minha marca ter a força de uma rede que tem 1000 lojas. Talvez eu tenha 300. Mas aí o delivery ele me ajuda para poder atender um novo tipo de cliente que está pedindo na casa dele. Então tem uma relação nova aí que está sendo criada. Isso vão surgindo oportunidades, né? Hoje a gente vê chegando no Brasil várias empresas aí com soluções de logísticas para suportar esse mercado também, né? Então, assim, quando a gente, você trouxe lá logo no começo, né? O grande desafio para uma marca crescer é a questão da capilaridade no Brasil. Isso é para a gente também. Então, quando eu olho aqui, a minha operação, qual que é o maior desafio hoje que a gente tem? É chegar para o cliente e falar assim, se você está no Brasil, eu também estou. Né? Então, hoje a gente trabalha muito para expandir essa questão de capilaridade, tá em cada cidade, cada estado, dando esse apoio e suporte para o cliente também. Muito bom. Bom, então entrando agora no tema específico, né, da segurança dos alimentos ali. Na sua visão, qual que é o papel dela no sucesso do negócio do food service e especialmente para essa operação das cozinhas de delivery?
Eu acho assim, antes de mais nada, o que me deixa bem feliz é de até poder discutir esse assunto, né? Porque é, eu me lembro lá em 2020, quando a gente começou a nossa parceria, é, nenhum cliente tinha ideia o que acontecia numa cozinha de delivery, né? E aí eu me lembro que eu falei para você, eu falei, ó, Raquel, eu preciso muito que o mercado inteiro entenda que não existe um padrão de excelência inferior aqui numa operação de delivery simplesmente porque o cliente não vem aqui. Muito pelo contrário, a gente foca muito nisso, né? A gente foca muito nesse tema. Porque eu tô aqui, né? A gente compra, sei lá, 25, 30 toneladas de salmão por mês que a gente abre manualmente. E que a gente tem que tomar muito cuidado desse nível de excelência. Então, como é que eu tenho, sei lá, minhas 15 operações hoje, onde eu estou vendendo salmão, onde eu estou usando salmão fresco diário lá, preciso garantir que eu tenho uma cultura vencedora em relação a cuidar de segurança dos alimentos. Então, o papel que isso tem, eu não estou exagerando isso porque a gente está aqui falando sobre segurança de alimentos, Já falamos a gente muito, está né, falando sobre aqui, isso. mas assim, Nesse... eu falei isso para minha liderança essa semana que passou e eu repito agora. A segurança alimentar, para mim, é o tema mais importante que mostra a força da cultura que uma empresa tem. Porque se meia-noite e meia, na hora que eu estou fazendo o fechamento da minha cozinha, eu tenho um colaborador que se importa o suficiente de tirar 2 ou 3 genes e limpar o fundo da geladeira e bater as etiquetas de tudo que está no fundo de uma geladeira e garantir que tudo que está lá está dentro da validade, está com qualidade, tudo está limpo e organizado, isso mostra que eu tenho uma cultura vencedora sendo colocada em prática. Agora, se eu chego no dia seguinte de manhã, 7 horas da manhã, e eu abro a minha geladeira e eu vejo que aquela limpeza fina não foi feita, eu deveria me preocupar. Porque o segredo está muito mais voltado para a cultura que você está construindo. Se você quer expandir, se você quer ter uma recorrência, quer que o cliente compre de novo, você precisa fortalecer a sua cultura e a forma como as pessoas enxergam o trabalho delas. E o único jeito de você fazer isso é você garantir que aquelas pessoas se importam com o que elas estão fazendo. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Mas se você conseguir fazer isso, e o principal lugar é através da limpeza, e dessa forma de olhar para a segurança alimentar, você pode ficar mais tranquilo e falar assim, talvez eu estou começando a construir uma coisa que pode ser que possa expandir num dia. Por isso que eu olho tanto para esse assunto. Por isso que todos os nossos gerentes, a meta mais importante para eles poderem se receber bônus é o tema de segurança alimentar, a nota das auditorias e das visitas que eles têm do BV. Porque senão eu estou me iludindo de achar que eu estou construindo uma coisa que eu posso replicar. Não acho que consegue. Não se sustenta, né? Não. E assim, você trouxe um ponto muito importante que assim, isso tem que estar dentro e atrelado na atividade ali daquele colaborador, né? Se ele não entender que assim, o papel dele não é só produzir, manipular, preparar o prato, né? E toda essa questão de limpeza, de validade, da qualidade não está atrelada, ele não vai se conectar nunca, né? Eu trabalho com segurança dos alimentos há mais de 20 anos e você trouxe logo no início, né? Tá na cultura, tá na estratégia. E hoje, o que que a gente vê? Se esse tema não tiver atrelado na estratégia da empresa, ele não está enraizado, ele não vai para a cultura, ele não se sustenta. Aí assim, vou me expandir. Às vezes você tem numa operação e você não consegue levar isso para outra operação. E aí começa a vir os problemas, né? Então, o caminho tá É certo. verdade, não, é verdade. E assim, eu acho assim, eu olho para a cultura como uma rede de proteção. A cultura é o que permite que você assuma um risco, porque expandir, vamos dizer, expandir para um outro estado ou abrir uma outra cidade. Isso é um risco que a empresa está tomando, porque ela fala, olha, estou entrando no mercado novo, é um novo jeito de gerir aquela minha operação, é uma Uma nova nova mentalidade. cultura ali regional, né? Por exemplo, eu não vou conseguir, se eu for abrir uma loja em Recife, eu não vou poder ir toda semana para Recife. E o que garante que, se eu voltar daqui a 2 meses em Recife na minha operação, daqui a um mês ou daqui a 3 semanas em Recife, o que garante que eu consigo ser fiel ao que eu me propus quando eu construí a minha empresa? A cultura. A cultura. Então, a cultura é a rede de proteção. Então, eu preciso enraizar isso de uma forma extremamente relevante para garantir que isso está sendo replicado. Acho que a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil de redes que vêm aqui e que querem fazer uma expansão acelerada muito rápido. E você consegue sentir os impactos que aquilo tem. Agora você vê outras redes, que talvez são as maiores e as líderes do Brasil, que fizeram uma expansão que levou mais tempo. Por quê? Porque entenderam
que não tem a ver com o dinheiro que eu tenho para poder fazer uma expansão, mas com a habilidade que eu tenho de preparar as pessoas para respirarem aquele negócio. Porque é isso que te sustenta no longo prazo. Não é simplesmente falar, tenho dinheiro, vou botar aqui, vamos esperar, vamos expandir e vamos embora. Não. De qualquer jeito. Não, Não leva tempo fica, para leva você preparar tempo, alguém com isso exatamente. mesmo. Então, detalhando um pouquinho mais aí do que você está falando, quais as práticas que a Ethiopia hoje tem para garantir a segurança dos alimentos dentro das cozinhas? Eu acho que são diversas, né? Acho que a primeira coisa começa com todos os processos diários que a gente tem lá. Então, todos os processos de todo mundo que trabalha na operação são voltados para, primeiro, executar todas as tarefas ligadas à segurança dos alimentos antes de começar a minha tarefa diária. Então, eu tenho, sei lá, 2 ou 3 pessoas que entram mais cedo do que todo o resto das pessoas que estão lá para olhar a etiqueta, olhar a validade, olhar a qualidade, entender tudo que está sendo feito, para aí sim colocar para uso para as pessoas começarem a produzir. Então, todos os processos são voltados para isso. Segunda Estão coisa, amarrados, né? Não tem como eu 100%. fazer uma etapa se a Não, outra já não tá, já não 100%. foi feita antes ou garantida, né? Temos ferramentas que são checklists diários, abertura, passagem de plantão, fechamento, para garantir que tudo está em ordem. A gente tem visibilidade disso de forma centralizada na empresa, então eu posso abrir um report agora, posso abrir um dash agora e ver de fato como foi o preenchimento em qualquer uma das minhas lojas no dia anterior, saber exatamente o que está acontecendo. A gente tem visitas, obviamente, do BV, constantes, e essas visitas do BV, essas auditorias, são as auditorias que garantem o pagamento de bônus de um gerente ou não. Então, se a loja não está num nível de excelência, esse gerente já não está apto para poder receber a bonificação que deveria. E fora isso, a gente também tem todo o nosso time de treinadores, de pessoas de qualidade que estão rodando as lojas diariamente, entendendo tudo o que está acontecendo e ajustando qualquer desvio de processo, qualquer coisa que tem. Tá, isso é legal. Você está falando um pouco das práticas, mas você trouxe um ponto que é assim, além de ter as práticas documentadas, tem que ter um monitoramento, né? Porque se a gente não está ali olhando, né? Então, como que esses dados, como que vocês monitoram aí? Hoje vocês, né, têm várias operações. Então, você acabou de falar agora, se eu entrar lá e ver um dash, eu já sei como é que está o resultado ali daquela operação para esse tema. Como que você faz hoje essa gestão dos resultados, desse monitoramento? Eu acho assim, a empresa, a Ethiopia, né, ela é uma grande gestora de dados, tá? Então, tudo que a gente faz hoje é automatizado e já sobe para um relatório em tempo real, online, em tempo real. Então, por exemplo, checklist de abertura do dia, que a gente chama de patrulha. A patrulha é um negócio que o gerente faz na hora que ele chega na loja, ele faz num QR Code que ele entra, já entra num Forms, já preenche o Forms e automaticamente já sobe para um Dash. Então, por exemplo, Para não posso deixar abrir... passar nada, né? Não, Vou abrir nada. a loja agora, tudo Nada. que eu tenho que olhar para estar ali dentro do procedimento. 100%. 100%. E tem coisas Isso é padrão muito que a gente bacana. olha. Então, tem, sei lá, os 10 principais ingredientes que são os mais suscetíveis a... pode ter alguma coisa, você vai lá e você bate isso diariamente. Por exemplo, salmão, que é o que eu comentei, que a gente sabe que é um insumo delicado e a gente é extremamente eficiente na gestão da qualidade disso, é algo que é religioso. Todos os dias, todo mundo está de olho na qualidade e para garantir que o salmão está dentro de uma qualidade impecável. Fora o que acontece antes, que são nas compras, que é você garantir que você não recebe nada que tem uma validade menor do que X dias ainda para acontecer. Então tem um monte de coisa envolvida, sempre voltado para qualidade e para a segurança dos alimentos. Do produto. Você trouxe um ponto importante aí, até para dar uma contextualizada aí para quem está nos ouvindo, né? Então, a segurança dos alimentos hoje ele é um tema compulsório, né? Então, ela é toda regulamentada hoje no nosso país pela vigilância sanitária. E quando vão surgindo novas operações, então quando surgiu as cozinhas para deliveries, to go, e-commerce, né? Não é fácil, né, João Paulo? Não chegou a operação, a vigilância vai lá e fala, toma, é assim que é, né? Tá aqui a portaria, a legislação, a resolução que vocês vão seguir. Não é assim. Então, a gente também, como profissional da área, quando a gente fala de oportunidades, de atualizações, a gente também tem que estar acompanhando esse movimento, né? Porque aí demora até mapear os riscos, criar ali toda uma legislação, né, pautada nesse negócio. Então, a gente como profissional tem que acompanhar, isso a gente faz junto com vocês, com os parceiros, né, porque se a gente não tem operação, a gente não consegue identificar, avaliar, mitigar os riscos, e em cima disso, a gente vai mapeando. Então, logo no começo você falou assim,
pessoal nem imagina ali quantos quilos de salmão que vocês fazem? 30 toneladas. 30 toneladas, né? Então, a gente enxerga hoje, trabalhando com vocês, para esse negócio, o risco é até maior, justamente por 2 pontos. Pelo volume, porque a gente sabe que é uma volumetria, assim, né? Um consumo alto. E o segundo, não tem portas abertas. Então, o fato de não ser uma cozinha de portas abertas, ninguém tá vendo, né? Por isso que a gente chamou aqui o título de segurança dos alimentos aqui como secreto ali para quando a gente fala das cozinhas de delivery. Então, ninguém tá vendo. E a gente sabe que muito lugar por aí acaba ignorando o tema, né? Mas o impacto chega, Claro, né? O impacto claro, acaba... claro. Quem vai ver esse impacto? O cliente, né? Claro. E aí, falando então impacto, né? Você acredita que a segurança dos alimentos impacta diretamente na experiência do cliente e na reputação da marca? Assim, eu acho que o nosso negócio é feito de recorrência. E recorrência só acontece quando o cliente sabe que aquilo é uma coisa muito levada a sério. E o cliente sabe. Ele consegue ver. Ele sabe. Então, a gente tem diversas marcas no nosso portfólio e uma coisa que é unânime é que o cliente reconhece a seriedade e a qualidade com que a gente faz as nossas coisas e a gente produz a nossa comida. Então, eu acho que isso é fundamental para uma rede. Acho que você comentou, não tem portas abertas, o cliente não pode ir lá. Meu sonho é que o cliente pudesse ir lá, para ele falar, caramba. Foi um visite nossa cozinha. Porque ele fala assim, realmente, ele fala assim, cara, realmente isso aqui é uma coisa completamente fora da curva. E em algumas situações, ainda existem oportunidades do cliente enxergar o delivery ainda com outros olhos. A gente consegue perceber algumas situações em que o cliente tende a fazer uma avaliação ou julgar alguma coisa baseado numa experiência anterior e aplicar essa mesma julgamento para a gente. Então, por exemplo, o cliente teve uma experiência ruim em algum outro lugar, então ele fala, delivery eu já sei que não chega igual eu comer na loja. Isso não precisa ser verdade. É um desafio desmistificar isso. Então, assim, poxa, o delivery não vai vir igual sentar ali no restaurante e vai vir com a mesma qualidade. Com certeza ainda é um desafio. Eu acho que tem culinárias que são menos suscetíveis a isso. Então, poke, sushi, eu acho que são produtos que viajam melhor nesse sentido, porque não é uma comida tão quente assim, e ela viaja super bem. Mas, por exemplo, você está falando de hambúrguer, aí realmente você tem que batalhar muito. Você tem que batalhar muito. Uma das coisas que o Pérez se diferenciou desde o primeiro momento é que a gente tinha uma batata frita e chegava crocante na casa do cliente. A gente falou, entre uma batata que vai chegar um pouco mais mole e uma batata que pode chegar, tipo, super crocante na casa do cliente. O que a gente vai fazer? Pô, vamos fazer uma batata super crocante. E aí virou a nossa batata Classic Fries, que é a nossa carro-chefe, assim. E você sabe que isso tá na fala das pessoas, né? Porque sim. quando você fala, nossa, o Pérez é meu parceiro. Nossa, eu peço a batata em casa e ela vem crocante. Vai virando uma marca. Muito bom. Agora falando um pouquinho dos desafios e soluções na gestão aí de múltiplas marcas, né? Você no início abordou um pouquinho, falou, mas como que você opera essas diferentes marcas, né? Então, Pérez, o Poking Garden, Green Table, diferentes conceitos culinários no mesmo espaço físico, mas mantendo a qualidade. Então, assim, o nome da minha empresa se chama Eatopia, tá? Que é uma junção de 2 palavras. Eat, que quer dizer comer em inglês, e utopia, que é uma coisa que é quase impossível de alcançar. E o nome é de propósito. A gente está falando, a gente quer fazer alguma coisa muito difícil, que quase nunca foi feita em comida no Brasil, né? E aí, eu acho que esse é o conceito nosso, da gente quebrar barreiras o tempo inteiro, né? Então, a gente tem aí diversas operações, que estão fazendo 1.200, 1.300 pedidos por dia em operações multimarca. E como que a gente faz isso? Com muita dedicação, muito foco para destrinchar processo e trazer melhoria para cada uma das etapas do nosso processo de produção sem abrir mão de qualidade. Então, a gente tem uma obsessão pelo cliente, né? Um dos nossos valores fala, com comida não se brinca, né? É uma obsessão pela experiência do cliente. A gente fala, com comida não se brinca e paixão pelo cliente. Esses são 2 dos nossos valores. De fato, a gente olhar para cada coisa que a gente faz e sempre pensar em como a gente pode melhorar. E eu não estou falando de melhorar de tipo assim,
fazer o negócio de um jeito mais barato para, tipo, ficar mais barato para a gente ou reduzir o custo do cliente. Não. É fazer algo de uma forma mais eficiente para entregar experiência diferente para o consumidor final. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente com essas operações que fazem 1.200, 1.300 pedidos por dia, a gente gastou 2 ou 3 anos para a gente melhorar a eficiência operacional dentro daquela operação, de melhorar as tarefas que cada pessoa fazia, como que a gente garantia que o que estava sendo feito estava saindo com uma qualidade impecável. Então a gente tem uma obsessão por isso, com pessoas, com equipes E tudo é voltadas pensado, para né? isso. Desde quando você falou agora, né? Essa volumetria dentro do espaço físico. Então, desde o layout, o equipamento, a separação aqui das áreas, quando a gente fala de diferentes produtos, tudo isso vocês vão desenhando antes ou a operação já existe, entrou a marca e como que você faz essa adaptação? Eu acho assim que os layouts que eram antigamente na empresa já não são mais os mesmos hoje, né? Porque a gente aprendeu. E você bateu um ponto super importante. A gente gasta muito tempo olhando para layout. A gente gasta muito tempo olhando para layout. Então, a gente tem, quando a gente está fazendo layout de uma cozinha, a gente pensa em literalmente o movimento que o braço de alguém faz ou quantos passos cada pessoa vai dar. Que é uma coisa que é histórica, né? Acho que o McDonald's ensinou isso para todo mundo, que são os tempos e movimentos. Mas agora, quando você está pensando de multimarca, diversas embalagens diferentes, vários SKUs de insumos que você está usando, muito processo complexo dentro. Tipo, tem uma cozinha nossa que tem 6 marcas lá dentro. E que das 6 marcas opera num volume altíssimo. Como que a gente fez isso? A gente foi olhando para tempos e movimentos, todos os processos que tinham na cozinha de pré-produção, na linha de preparação, na linha de montagem, na expedição, nas tarefas dos gerentes, na visibilidade do que eles tinham que fazer e a gente foi melhorando. Tá? Jumbo, isso é muito bacana, assim, ó, conheço muita operação, né, e eu não vi nada igual como vocês operam com diferentes marcas dentro do mesmo espaço, como você falou, então tem, às vezes a gente vê lá aquela linha de produção com diversos produtos, né, você passa 1, 2 meses, quando eu vou na operação já tá diferente de novo, já muda, né, então assim, tem alguém que olha, isso é feito em conjunto ou você tenha uma pessoa dedicada só para olhar para essa estratégia, só para olhar por esse layout, ou isso vem de feedbacks, todo mundo Eu participa? acho que são assim as 3 principais áreas internas da empresa que estão focadas nisso. Área de operações, a gente tem uma área de excelência operacional, que é uma equipe de desenvolvimento, qualidade, todo mundo junto que olha para a excelência operacional, e a área de arquitetura interna e engenharia dentro da empresa. E, obviamente, aí depois com os nossos parceiros que fazem as nossas cozinhas, né, que são os fabricantes das nossas cozinhas. E aí tem uma outra área também que eu acho que é relevante, que é a área de tecnologia, porque é a área de tecnologia que cria as novas telas e as novas ferramentas que a gente vai usar na operação. Então é quase que um conjunto aí de 4 áreas É uma diferentes. equipe multi, É. né? O que você trouxe, assim, A gente chama de um squad que olha para isso. que olha Então, para isso. Tá, muito legal. E quais são os maiores desafios em manter a consistência e a segurança dos alimentos em uma operação tão diversificada? Agora focando ali na segurança dos alimentos, mesmo em questão, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Layout, fluxos, uhum. controles, monitoramentos, quando eu tenho dentro de uma cozinha diversas cozinhas. Eu acho que o principal ponto, de novo, volta para a cultura e para o desenvolvimento das pessoas. Se a gente tivesse que criar uma estrutura de qualidade, por exemplo, para cuidar de qualidade em cada lugar, para cada coisa, tipo, é uma coisa que não se sustentaria financeiramente. Então, você precisa garantir que as pessoas que estão lá são os maiores especialistas em relação aos temas de qualidade. Então, a gente foca muito nisso. Time de treinamento, excelência operacional, está o tempo inteiro focando em garantir que as equipes que estão lá, principalmente treinador e liderança das operações, são as pessoas mais bem qualificadas e mais entendem desse assunto que você pode provavelmente falar São na sua vida. multiplicadores, É né? isso. É o papel É isso. deles. E, Tá. em paralelo, o que você ganha com isso é que você cria grandes líderes para o futuro da empresa. Isso acaba gerando um efeito colateral extremamente positivo para a empresa. E faz sentido, né? Porque assim, quanto maior a variedade, maior é o risco, né? E Sim. aí, uma curiosidade, hoje essa equipe que você tem treinada, ela é específica para uma marca, para um segmento ali de produtos, por exemplo, o hambúrguer, o que é o poken, ou tem uma rotatividade e eles têm essa visão que engloba tudo? Normalmente específica por marca, Tá. poucas pessoas que a gente desenvolve como treinadores que a gente pode chamar de volantes assim, que tem uma experiência mais ampla.
a gente tenta garantir que o treinador é focado numa marca para que ele possa realmente executar aquilo com excelência. Não, isso é muito bom, né? Porque quando a gente fala assim, do hambúrguer, a gente sabe dos riscos atrelados ali quando a gente está falando desse produto, né? Quando a gente vai para a parte da culinária japonesa, né? São outros riscos, outros controles. Exato. Muito bom. Bom, então agora falando de perspectivas futuras, a Ethiopia planeja abrir novas marcas de alimentação e como a segurança é considerada nesse processo? Você já trouxe um pouquinho, né? Eu acho assim, a gente com certeza vai continuar expandindo, né? Eu acho que o tema de novas marcas, ele depende muito disso que eu comentei, acho que no início, Sim. que se for uma marca licenciada, a gente precisa enxergar o potencial de quem é o dono da marca, de fato, continuar dando visibilidade e crescimento para a marca, para a gente contribuir na operação, nessa questão de excelência operacional do delivery, né? E a gente tem uma marca aqui que é o Pérez, né? Que eu acho que é a principal marca da nossa empresa, que é uma marca que tem muito potencial, que agora está numa estratégia de expansão de loja física, né? De abrir novas lojas. A gente abriu agora recente a loja do aeroporto de Guarulhos, então, que é uma loja que é uma vitrine muito grande aqui, nível nacional para a gente, de continuar nesse crescimento. E assim, o BV de novo, é a parte central, né? O tema de segurança alimentar com o apoio de vocês é o tema central, aquele nosso colchão de proteção para garantir que a empresa pode continuar expandindo. Vocês conseguem, a gente sabe, todos nós, todos os consumidores, quando a gente pisa num restaurante e a gente vê que aquele lugar é bem cuidado, você já entende que provavelmente aquela experiência vai ser boa. E aí quando você entra num lugar onde está sujo, está desorganizado, você também já sabe que aquilo já diz Não muito tem sobre o lugar. como. Eu falo que a primeira impressão, né? E aí ela vem do serviço, ela tá atrelada à segurança dos alimentos também, né? Então, esse é o nosso papel. A gente, né, já falei, a gente é muito feliz ali com essa parceria e de vocês contarem, ter essa confiança com o Biro Veritas e a gente vai aprendendo junto com vocês também. Então, poxa, tem aqui um novo produto, né? Dentro dessa estrutura física, BV, como que vamos fazer, né? Então é sempre em conjunto, porque a gente sempre tem que ir para o local, tem que estudar o risco, tem que ver volumetria, os pratos ali que estão atrelados, os riscos ali que estão atrelados a essa operação. Muito bom. Então, né, no final das contas, não tem como falar de segurança dos alimentos separado, né? Ele está sempre atrelado ali, seja na estrutura, seja na estratégia, na operação. E o mais interessante quando a gente vai fazer as visitas, ele não está atrelado a uma única pessoa, né? A gente não chega lá, como a gente vê às vezes, enfim, no mercado, ó, você vai só falar com o gerente. Lá não, lá a gente conversa com todo mundo. Todo mundo, né? Então, se está numa estação de trabalho e ele é o responsável daquela estação de trabalho, é com ele que a nutricionista vai passar as orientações, né? Trocar uma ideia, fazer algum ajuste necessário. Muito bom. E eu acho que isso, e tem uma coisa, Raquel, que é, isso tem que ser a fortaleza, né? Eu acho que da grande maioria dos casos, um empresário que abre uma operação de comida, ele fica naquela coisa, putz, o negócio depende muito de mim, o tempo todo eu tenho que estar lá, tal, não sei o quê. E uma coisa que eu aprendi é que se você conseguir consolidar essa cultura de segurança alimentar e de transformar esse assunto num assunto que é uma religião, porque dentro da nossa empresa é uma religião, isso de fato é uma religião, isso é o que permite que a sua empresa possa expandir. Porque quando você tem pessoas que se importam o suficiente com isso, eles vão se importar suficientemente com a qualidade. E eles se importarem com a qualidade, vai fazer o seu cliente voltar. E o que o seu cliente voltar, você tem a capacidade de você crescer. Então é um ciclo virtuoso que você vai construindo que normalmente ainda acho que existe oportunidade no Brasil para um empreendedor focar nisso. Mas quanto mais tempo eu penso nesse assunto sobre segurança alimentar, mais eu fico lembrando do meu pai me falando da importância que isso tem e de quanto que isso é relevante para o futuro de uma empresa. Porque sem essa cultura, provavelmente você vai ficar em 2 ou 3 restaurantes. E se você conseguir implementar uma cultura vencedora voltada para o colaborador querer limpar, querer cuidar de qualidade, aí talvez você coloque a sua empresa num outro estágio, num outro patamar de crescimento. Não, com certeza, isso é ter consistência. O que me assusta, Jean Paul, é assim, tem pessoas, e aí quando eu falo pessoas, são empresários, né, líderes, que não têm consciência do risco que é a segurança dos alimentos. Não tem. Então, assim, ele não enxerga que aquilo está atrelado totalmente à saúde do consumidor, né? Ele vai colocar o alimento
para dentro ali do organismo dele. Então, qualquer falha, você pode matar uma pessoa, né? Então, e quando a gente olha de novo, né, para cozinhas para deliveries, o fato de, a gente sabe que teve o boom aí na pandemia, então o fato de não ter as portas abertas, isso aí cresceu assim, tanto legalmente quanto clandestinamente, né? Então é um risco muito grande. Hoje, quando você vai fazer um pedido, ou quando você vai fazer uma escolha, né? Você tem que olhar ali, você tem que olhar para a marca, tem que avaliar o produto, tem que avaliar a experiência, todos esses pontos aí, não tem como. Bom, e aí falando então da visão de futuro sobre o setor de alimentação fora do lar, né? Especialmente em relação à segurança dos alimentos e experiência do cliente, que mensagem é que você quer deixar? Eu acho assim, se a gente sentar para pensar profundamente sobre esse assunto, acho que como eu comentei, cada dia mais a gente consegue enxergar a importância de você olhar para a qualidade, né? Principalmente nessa dinâmica que está mudando os hábitos do consumidor, né? Então, acho que o delivery ainda vai ganhar mais representatividade ainda. Eu enxergo que os próximos 2 anos vão ter um efeito parecido com a pandemia no Brasil, porque a gente tem dois grandes concorrentes entrando no mercado no Brasil agora, duas grandes empresas da China entrando no mercado, que vão injetar bilhões de reais em descontos para o cliente para, de fato, fazer novas pessoas aderirem ao consumo de delivery, né? Porque eu acho que a gente chegou num patamar que foi muito construído principalmente pelo iFood, e agora o que as empresas chinesas têm de proposta não é simplesmente ganhar o market share do iFood. Eu acho que a proposta que eles vêm é tipo, aumentar o tamanho do mercado. E capilarizar, né? Porque hoje a gente vê isso. que ainda está muito centralizado essa... E a gente vai ver, acho que São Paulo, as capitais ainda estão muito fortes, mas eu acho que quando você pensar no efeito que isso vai causar, vai ter um efeito gigantesco em diferença de hábito, mudança de hábito de consumo e novos consumidores entrando no mercado. Então, mais do que nunca, uma oportunidade para você falar assim, putz, tem chance do mercado dobrar de tamanho, quero montar um negócio de delivery? Cara, saiba que segurança alimentar não é só um ponto que eu estou seguindo a legislação. Segurança alimentar é, de fato, o colchão, a proteção que permite que você possa expandir e chegar num tamanho de empresa muito maior. Eu acho que muitos empreendedores estão focados aí na marca, claro, que é importante pra caramba no desenvolvimento da marca, na awareness que a gente chama, né, da marca, na força, mas eu acho que tem um outro tema que é operacional interno, que é para garantir recorrência, a volta do consumidor, que é o tema da qualidade, porque não é uma questão de legislação somente, é uma questão cultural que permite que você tenha pessoas que se importam o suficiente quanto você para fazer o seu negócio poder crescer. E aí essa equação que eu acho que ainda que as pessoas tendem a não olhar para ela como deveriam. E eu acho que é uma das maiores fortalezas que uma empresa pode ter. Com certeza. E aí que a gente entra, né? Então, de novo eu falo, a gente está ali o nosso maior propósito, né? Sempre é ter essas parcerias de confiança e gerar essa proteção da marca para o cliente. Então, quando você falou a segurança dos alimentos, às vezes eles olham, o pessoal não enxerga assim, atrelada à marca, tá totalmente atrelada à marca. Então, a gente está lá para quê? Para ajudar o cliente a proteger a marca e garantir a saúde e segurança do consumidor final, que é o nosso consumidor também. É isso. Então, Paulo, muito bom. A gente estamos encerrando e eu fiquei muito feliz com o bate-papo. Eu também, muito. O que eu fico mais feliz de verdade é como que você cuida do tema, né? Assim, a importância, né? E não é só da boca para fora, a gente vê na prática, a gente vê o quanto tá na cultura, tá enraizado. Vocês têm muita credibilidade, né? Na minha opinião, vocês são uma referência hoje, a melhor empresa de cozinhas para deliveries que tem no Brasil. Obrigado. E continue cuidando com carinho do tema, que é só sucesso. Parabéns pela história. Vamos fazer isso juntos, né? Muito obrigado, poxa, adorei estar aqui. Muito, muito legal, Raquel. Obrigado aí pelo convite, seu, do BV, de todos vocês. Assim, acho que prazer imenso poder falar de uma coisa tão importante, né? Que talvez ainda seja meio que um tabu, assim, para a gente poder realmente mostrar que tem muita gente muito qualificada no Brasil, que tem muita oportunidade e que os próximos 2 anos aqui vão realmente transformar o mercado, e aí com a ajuda de vocês e com essa visibilidade que vocês estão trazendo, nada melhor do que profissionalizar muitas empresas ainda que vão nascer. E vamos dar voz para esse tema, né? Com certeza. Aí. Então, quero agradecer a todos os nossos ouvintes e pedir para nos seguirem nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, LinkedIn e Instagram. Muito obrigada, pessoal.